Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Boa tarde, boa noite. Gálatas 6, a partir do versículo 11. Vede com que grandes letras os escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo estes que se circuncidam guardam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe seja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Todos nós conhecemos pessoas que fingem ser o que não são. Nós conhecemos pessoas assim, e muitas vezes nós somos tentados a fingirmos aquilo que nós não somos. Não existe nada mais triste do que a vida daquela pessoa que finge ser algo que ela não é. Pois ela terá apenas isso mesmo, só uma vida fingida. Ela finge ser algo que ela gostaria de ser, mas ela nunca vai ser aquilo que ela gostaria de ser, exatamente porque ela finge ser aquilo que ela gostaria de ser. Se você fingir ser alegre e feliz, quando na verdade você vive em desespero e tristeza, você nunca terá a felicidade e a alegria que finge ter. Você terá apenas o desespero e a tristeza. Mas não apenas isso, porque ao fingir ter alegria e felicidade, quando na verdade você vive em desespero e tristeza, a sua tristeza e desespero vão ser aumentados ainda mais. Exatamente por causa do vazio causado pelo fingimento que você tem. Você está desesperado, triste, mas se obriga a fingir ser alegre e feliz. Então, além de você estar triste, desesperado, você ainda tem que fingir alguma coisa que você não está sentindo. Isso te deixa mais vazio, isso te deixa mais triste e mais desesperado ainda. É por isso que muitas pessoas se suicidam. Elas vivem em tristeza e desespero, mas elas não mostram para as outras pessoas essa tristeza, esse desespero. Elas vivem como se fossem felizes, alegres. Isso aumenta cada vez mais a pressão em cima deles, até que eles não aguentam mais e se matam. Pense na miséria da sua vida. Quanto mais você finge ser feliz e alegre, mais desesperado e triste você se torna. E enquanto você continuar fingindo ser feliz e alegre, você nunca experimentará a felicidade e a alegria que tanto quer. Porque a única forma de você experimentar alguma felicidade e alegria na sua vida será a partir do reconhecimento e aceitação de que você está desesperado e triste. É por isso que nós vemos pessoas que, apesar do seu muito sofrimento, são felizes e alegres. Ao passo que nós, muitas vezes, que sofremos pouco, somos atingidos pelo desprezo, pelo desespero e pela tristeza.
A diferença está na autenticidade com que se vive a vida. Uns aceitam os seus sofrimentos e eles vivem com alegria e felicidade, apesar dos sofrimentos. Os outros não aceitam os seus sofrimentos. Então eles se desesperam e vivem em tristeza. O segredo está em reconhecer e aceitar as circunstâncias das nossas vidas como elas são. Viver de forma autêntica, sem hipocrisia, sem fingimento. E dessa forma, então, nós seremos felizes, alegres, apesar dos sofrimentos da vida. E esse mesmo segredo se aplica à nossa vida com Deus. Nós devemos reconhecer e aceitar os nossos próprios limites e as nossas incapacidades, para que, vivendo de uma forma autêntica diante de Deus, nós recebamos de Deus paz, misericórdia e graça. Mas o que significa reconhecer os nossos próprios limites e incapacidades? O que significa viver de uma forma autêntica diante de Deus? Reconhecer e aceitar os nossos limites e incapacidades significa abandonar qualquer esperança de alcançar a salvação pelo nosso esforço pessoal, por aquilo que nós supostamente podemos fazer para Deus e por Deus. Reconhecer e aceitar os nossos limites e incapacidades significa desistir de uma vez por todas de pensar que de alguma forma as nossas obras contribuem positivamente para a nossa salvação. Viver de forma autêntica diante de Deus significa abandonar a pretensão hipócrita de nos orgulhar em nós mesmos, de nos orgulhar na nossa carne, de nos orgulhar de uma espiritualidade falsa e fingida. Viver de forma autêntica diante de Deus significa abandonar qualquer tipo de orgulho, a não ser o orgulho que devemos ter na cruz de Jesus. O Espírito Santo, ele nos deu esses versículos nessa noite para que você aprenda essa importante verdade espiritual. Se você se orgulha da sua pretensa capacidade natural para obedecer a Deus, se você se orgulha de uma espiritualidade falsa, você só terá isso mesmo. Uma espiritualidade falsa. Você terá a paz, a misericórdia, a graça de Jesus somente e somente se abandonar essa espiritualidade falsa. Você terá a paz, a misericórdia, a graça de Jesus somente se você abandonar qualquer esperança de alcançar a salvação pelo seu próprio esforço pessoal, por aquilo que supostamente você pode fazer por Deus e para Deus. Você terá a paz, a misericórdia, a graça de Jesus somente se você reconhecer que a sua salvação não está naquilo que você pode fazer para Deus. Você terá a paz, a misericórdia e a graça de Jesus somente se você reconhecer que a sua salvação está naquilo que Deus já fez por você na morte de Jesus na cruz pelos pecadores. Você terá a paz, a misericórdia e a graça de Jesus somente quando você deixar de se orgulhar em si mesmo e passar a se orgulhar unicamente na cruz de Jesus. E o primeiro passo para orgulhar-se da cruz de Jesus e assim receber a paz, a misericórdia e a graça dele é abandonar qualquer resquício de espiritualidade falsa. Paulo começa o versículo 11 com umas palavras um tanto estranhas. Vede com que grandes letras os escrevi por minha mão. O que tem a ver grandes letras? O que tem a ver Paulo agora está escrevendo com a mão dele? Naqueles dias era comum o uso de um secretário para a tarefa de escrever cartas. Ou seja, se nós estivéssemos vivendo naquela época, não seria nós que de punho escreveríamos. A gente teria um secretário, a gente ditaria as palavras para esse secretário, e esse secretário escreveria a carta para nós.
E existem evidências que Paulo fez isso em pelo menos algumas das suas cartas. Por exemplo, em Romanos 16, 22, nós lemos o seguinte: eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Ué, mas não foi Paulo que escreveu a carta? Está no início, Romanos 1, Paulo, apóstolo. Como é que em 16, 22 aparece eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos cumprimento no Senhor? Romanos foi escrito por Tércio ou por Paulo? Não, foi Paulo que escreveu a carta através de Tércio. Paulo ditou as palavras que ele queria e Tércio foi lá e escreveu no papiro ou no pergaminho. Pedro também usou um secretário para escrever 1 Pedro. Isso fica claro em 1 Pedro 5,12. Por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, vos escrevo de forma abreviada. Ou seja, não era Pedro que estava lá com a pena escrevendo, era através de Silvano. Pedro estava ditando as palavras e Silvano estava escrevendo. E quando se estuda grego, e quando se analisa o Novo Testamento em grego, deu um piquezinho de luz aí, quando se analisa o Novo Testamento em grego, a gente percebe que o grego de 1 Pedro é diferente do grego de 2 Pedro. O grego de 1 Pedro, ele é bem refinado. Já o grego de 2 Pedro, ele é mais rústico. Exatamente por causa disso, porque Pedro estava ditando para Silvano, e daí Silvano ia ajudando ali o Pedro na gramática. Não, Pedro, acho que vai ficar melhor se a gente colocar assim, ó, né? Mas 2 Pedro, Pedro não teve ajuda de ninguém, foi ele mesmo que escreveu. Isso aqui é só um comentário lateral que eu estou fazendo. Por que Paulo faz esse comentário acerca das grandes letras que ele está escrevendo de próprio punho? Por que ele faz esse comentário? Veja com que grandes letras os escrevi por minha mão. Paulo quer deixar claro que, embora ele tenha usado um secretário para escrever aquilo que está entre Gálatas 1:1 e 6, versículo 10, o que vai estar escrito a partir do versículo 11 é ele mesmo que está escrevendo. Isso ia ficar claro para a pessoa que estivesse lendo a epístola. Naquela época acontecia o seguinte: Pedro enviava a epístola, e daí a igreja se reunia, e daí uma pessoa ia lá na frente e lia a carta. E a pessoa, quando ela estivesse lendo, ela ia notar a mudança de caligrafia. Ela percebeu, opa, a partir daqui as letras ficaram maiores, a letra ficou diferente. Paulo quer que a pessoa que esteja lendo, que os outros irmãos saibam, que a partir do versículo 11 é ele mesmo que está escrevendo de próprio punho. Se toda a carta aos Gálatas é um apelo firme e pessoal de Paulo para que eles se voltassem para o verdadeiro e único evangelho, agora esse apelo se tornou mais firme e pessoal ainda. Porque antes era só um secretário que estava escrevendo, mas agora é Paulo que está escrevendo de próprio punho. Então, se tudo aquilo que veio antes do versículo 11 era importante, era pessoal, tinha o peso de uma carta pessoal de Paulo, agora muito mais, porque agora é Paulo mesmo que está escrevendo com as suas mãos. Mas o que de tão importante faltava a ser dito aos crentes da Galácia que Paulo achou melhor ele mesmo escrever de próprio punho? O que era de tão importante que faltava ser dito aos crentes da Galácia? Paulo quer alertar os Gálatas acerca do perigo de viver uma espiritualidade falsa, acerca do perigo de viver uma espiritualidade fingida, uma aparência externa de espiritualidade, sem o verdadeiro poder de Deus. Versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, essa boa aparência na carne que é exatamente essa espiritualidade falsa, fingida. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Os pregadores judaizantes, eles viviam uma espiritualidade falsa. Eles fingiam ser alguma coisa que eles não eram. Eles tinham apenas uma aparência externa de espiritualidade. Mas eles não tinham o poder de Deus. Eles queriam mostrar uma boa aparência na carne. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e dissessem: nossa, como fulano de tal é de Deus, como fulano de tal é espiritual. Olha ali. Eu até fico envergonhado quando eu vejo o irmão lá. Eles queriam isso. Eles queriam mostrar uma boa aparência na carne. Eles queriam ostentar uma espiritualidade apenas externa, fingida, de fachada. A verdadeira espiritualidade é aquela que brota do interior de uma pessoa que vive segundo o Espírito, que é o tema de Paulo em Gálatas 5. Espiritualidade essa que gera nessa pessoa o fruto do Espírito. Essa é a verdadeira espiritualidade, ela brota do interior. Mas como os pregadores judaizantes não tinham o Espírito, eles não tinham o Espírito Santo. Como eles não tinham o Espírito, eles não poderiam viver segundo o Espírito, porque só pode viver segundo o Espírito aquele que tem o Espírito. E por isso mesmo, então, eles fingiam ser espirituais. E por que os pregadores judaizantes não tinham o Espírito Santo? Eles não tinham o Espírito Santo porque eles rejeitavam a cruz de Jesus. Eles rejeitavam a cruz de Jesus e tudo aquilo que a morte de Jesus significava e significa. E por que eles rejeitavam a cruz de Jesus? Eles rejeitavam a cruz de Jesus porque a cruz de Jesus causa escândalo. E eles não queriam ser perseguidos por causa do escândalo da cruz de Jesus. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz de Jesus causava escândalo aos judeus, porque Jesus era pregado como o Messias deles, como o rei prometido, como aquele que seria enviado para salvar Israel dos seus inimigos, como aquele que viria para reinar sobre a terra, assentado no trono de Davi. E esse Jesus, esse rei, esse pretenso rei, ele morreu na cruz. A cruz que era maldita, que era a punição mais cruel que existia na época. Se tu quisesse matar alguém com requintes de crueldade naquela época, a cruz era o caminho, era a crucificação. Porque a pessoa ia devagar perdendo sangue, o peso dela, ela estava pregada na cruz, né? O corpo dela pesando, ia forçando aqui os pulmões, e a pessoa ia perdendo a capacidade de respirar. Então ela ia sufocando e perdendo sangue. E era demorada essa morte, por isso que nos evangelhos diz que o pessoal lá queria quebrar as pernas, porque estava lá, né, estava na cruz, ficava fazendo força com as pernas para tentar te erguer para conseguir respirar. Só que se tu quebra as pernas da pessoa, a pessoa fica mais pendurada ainda, então ela morre mais rápido. Então a cruz de Jesus causava escândalo aos judeus. Porque o rei, o pretenso rei deles,
O suposto rei deles havia morrido essa morte terrível. Havia morrido como um pecador, havia morrido como um assassino. Ele morreu no meio de 2 bandidos. A cruz de Jesus causava escândalo aos judeus, pois o Messias pregado na cruz testificava acerca dos pecados deles. O Messias pregado na cruz dizia que os judeus eram pecadores. E os judeus, eles não queriam reconhecer os seus pecados. Isso fica claro lá em João capítulo 8. Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus dizem: não, nós não somos servos de ninguém. Aí Jesus diz: não, vocês são escravos do pecado. E eles se batem: não, nós não somos, não. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos pecadores. Os judeus, eles achavam que eram superiores aos outros povos. Para os judeus, somente os gentios eram pecadores, mas eles não. Eles eram santos e justos. E eles consideravam que eram santos e justos exatamente por causa da circuncisão, porque a circuncisão, pensavam eles, ligavam eles a Abraão. E é por isso então que os pregadores judaizantes, eles estavam literalmente obrigando as igrejas da Galácia a se submeterem à circuncisão através da pregação deles. É o que diz o versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses os obrigam a circuncidar-vos. Eles obrigavam os crentes em Jesus, os gentios que haviam se convertido a Jesus, a se circuncidar. É por isso que Paulo, então, anteriormente disse que o ato de se deixar circuncidar era, na verdade, um ato de rejeição do próprio Jesus. Paulo diz: aquele que se circuncidar, Jesus não vai ter valor nenhum para essa pessoa. Porque ao se circuncidar, essa pessoa está rejeitando Jesus. Os judaizantes, eles usavam a circuncisão para anular o escândalo da cruz. Ao pregar a circuncisão como se ela fosse parte do evangelho, os judaizantes queriam transformar a igreja cristã em mais uma seita do judaísmo, como eram os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque os judeus incrédulos perseguiam a igreja cristã, perseguiam os crentes em Jesus. Isso fica claro lá em Atos. Paulo perseguiu de forma pesada os crentes. Estevão foi morto. Aí depois da morte de Estevão, se fez uma perseguição grande, os crentes tiveram que fugir de Jerusalém. E esse pessoal aqui, esses pregadores judaizantes, eles queriam continuar crendo em Jesus, mas eles não queriam ser perseguidos por causa da fé deles em Jesus. Então eles tiveram a brilhante ideia: vamos pregar, vamos esquecer essa história aí de Jesus morreu na cruz pelos pecados dos homens. Vamos esquecer isso aí. Vamos dizer que para ser salvo as pessoas precisam se circuncidar. E pronto. A gente até pode falar em Jesus e tudo, mas Jesus assim não é assim um salvador. Vamos pregar a circuncisão. Daí a gente vai ser visto só como mais uma seita, e daí a gente não vai ser perseguido, como uma seita do judaísmo, né? Como um ramo ali do judaísmo, e daí a gente não vai mais ser perseguido.
por querer evitar a todo custo a perseguição por causa da cruz de Jesus, os judaizantes usavam a circuncisão como um meio de fingir espiritualidade, como um meio de mostrar boa aparência na sua carne. Eles não tinham uma verdadeira espiritualidade, então eles usavam a circuncisão para fingir que eram espirituais. Mas como a gente pode ter certeza de que eles estavam usando a circuncisão apenas para fingir uma certa espiritualidade? Por que a gente poderia pensar, não, acho que talvez eles poderiam ser sinceros, né? Talvez eles só não tenham entendido o evangelho de forma correta. Esse poderia ser o caso, mas não era o caso por aquilo que Paulo escreve no versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Como a gente pode ter certeza que esses judaizantes aqui, eles usavam a circuncisão apenas para fingir uma certa espiritualidade? Porque os judaizantes, mesmo se circuncidando, no fundo, lá na consciência deles, eles sabiam, eles estavam conscientes dos seus pecados. Eles estavam conscientes de que não tinham a capacidade de guardar a lei de Deus com perfeição. Eles sabiam disso. Paulo diz aqui, nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Mas o que tem a ver a circuncisão com a guarda da lei? Seguindo aquilo que a própria lei afirma, Paulo já demonstrou na carta aos Gálatas que aqueles que se colocam debaixo da lei estão obrigados a guardar todos os aspectos da lei. Porque a lei dizia o seguinte: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro dessa lei, cumprindo essas coisas. Então não adiantava tu se circuncidar. Tu teria que guardar todo o restante da lei. E no fundo, eles sabiam disso. Isso não era um segredo para os pregadores judaizantes. Eles sabiam disso, que eles tinham que guardar toda a lei. A questão é que eles não estavam nem aí para isso. Eles não se importavam com isso. Eles sabiam que ao se circuncidar, eles tinham que guardar toda a lei, mas eles não estavam nem aí para isso, eles não queriam guardar a lei de fato. A questão deles era apenas aparentar ser espiritual. A questão que preocupava os judaizantes não era a honra e a glória de Deus. Era a honra e a glória dos homens. Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Quando a preocupação de alguém é só a glória dos homens e não a glória de Deus, essa pessoa está demonstrando que para ela o que importa é só receber o louvor dos homens e não o louvor de Deus. Os pregadores judaizantes, eles não tinham temor de Deus, porque eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. A única preocupação deles era dar uma impressão de estarem obedecendo a Deus. Eles não queriam obedecer, eles queriam que as pessoas pensassem que eles estavam obedecendo. E eles faziam isso para, de forma hipócrita, receber a glória e honra nas outras pessoas, serem louvados pelos outros. É por isso que eles se circuncidavam, e é por isso que eles obrigavam os outros a se circuncidar. Para que por essa espiritualidade fingida, eles fossem louvados pelos homens.
e assim então não fossem perseguidos por causa da cruz de Jesus. Eles sabiam que a única esperança de salvação estava na cruz de Jesus, mas eles não queriam ser salvos. Eles sabiam que a circuncisão não ia trazer nenhum benefício para eles. Acho que é uma aranha que tem aqui, né? Matei. Por quê? Vamos ver. Se ela não me picar aqui depois é porque eu matei ela. Onde é que eu estava? Tá. Eles sabiam que a única esperança de salvação estava na cruz de Jesus, mas eles não estavam nem aí para isso. Eles sabiam que a circuncisão não ia trazer nenhum benefício para eles, mas eles não estavam nem aí para isso. Não era a salvação que eles queriam. Era o louvor dos homens. E é por isso que eles não estavam dispostos a sofrer perseguição pela cruz de Jesus e pelo Evangelho. Eles não estavam nem aí para Deus, eles estavam aí apenas para si mesmos. Mas como eles tinham consciência da hipocrisia e dos pecados deles, eles queriam desviar a atenção dos seus pecados e da sua hipocrisia para a circuncisão daqueles que ouviam eles e acreditavam neles. Por isso que Paulo diz aqui no finalzinho do 13, para se gloriarem na vossa carne. Eles querem que vocês se circuncidem para que eles se gloriem na carne de vocês. Porque eles querem desviar a atenção de vocês, eles querem que vocês prestem atenção em vocês mesmos, na circuncisão de vocês, e não prestem atenção nas falhas, nos pecados deles, nas hipocrisias deles. É por isso que eles estavam fazendo de tudo para convencer as igrejas da Galácia a se circuncidarem, pois assim eles poderiam se orgulhar da espiritualidade falsa neles mesmos e nos outros. Agora, nenhum de nós aqui está sendo tentado a usar a circuncisão para fingir sermos espirituais. Nenhum de nós está sendo tentado nessa área. As mulheres não, porque nem teria a possibilidade de circuncidar, né? E os homens também não. Ninguém está nos pressionando, olha, vocês têm que se circuncidar. Ninguém está nos pressionando a fingir espiritualidade a partir da circuncisão. Mas a gente tem muitas outras coisas que podemos usar para mostrar uma boa aparência na carne, para fingirmos sermos espirituais. Pense um pouquinho naquilo que Jesus ensinou em Mateus 6, acerca da ajuda aos pobres, acerca da oração e do jejum. Jesus disse que quando nós ajudamos o pobre, quando nós oramos e quando nós jejuamos, tudo isso deve ser feito em segredo. Quando a gente ajuda o pobre, a gente não deve ficar propalando que a gente ajudou o pobre. Quando a gente vai orar, a gente não deve orar em praça pública. A gente deve entrar no quarto e fechar a porta, para ninguém nos ver orando. E depois que a gente sai, a gente não posta no Facebook ou no Twitter, saí de uma maratona de oração, 6 horas direto. Como eu sou espiritual. Ou quando a gente jejua, da mesma forma, a gente não coloca lá no Twitter ou Facebook 39 dias jejuando, falta mais um para completar os 40. Jesus disse para fazer todas essas coisas em segredo. Mas quando nós nos sentimos tentados a anunciar o que fazemos, e de fato anunciamos a ajuda que demos, a oração que fizemos e o jejum que praticamos, a quem nós estamos querendo impressionar quando a gente faz isso?
Quando a gente ajuda o pobre, o próximo, espalha para as outras pessoas que a gente ajudou o próximo. A quem a gente está tentando impressionar? Quando a gente ora e anuncia que orou. Quando a gente jejua e espalha por aí dizendo que nós jejuamos. A quem a gente está tentando impressionar? Será que de fato ajudamos o pobre para a glória de Deus? Será que de fato oramos a Deus? Será que de fato buscamos a glória de Deus através do jejum? Se nós anunciamos essas coisas, nós não somos espirituais. Mas queremos apenas mostrar a boa aparência da nossa carne. Nós queremos que as pessoas saibam que nós estamos ajudando o pobre. Nós queremos que as pessoas saibam que nós estamos orando, que nós estamos jejuando. Nós queremos demonstrar uma espiritualidade que de fato nós não temos. Uma espiritualidade fingida. Se nós anunciamos essas coisas, não foi para a glória de Deus que nós ajudamos o próximo. Não foi a Deus que nós oferecemos a nossa oração e não foi a glória de Deus que buscamos através do jejum. Se anunciamos essas coisas, ajudamos não o próximo, não foi o próximo que nós ajudamos, mas foi a nós mesmos. A gente só estava usando o próximo como palanque. A gente deu aquilo que o pobre precisava, seja dinheiro, seja roupa, seja alimento, mas a gente só fez isso para usar o pobre como palanque para poder dizer, olha, eu estou ajudando o pobre. Nós oramos não a Deus, mas a nós mesmos. Em Lucas 19, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Jesus diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Quando ele disse, ó Deus, eu te louvo porque não sou como os demais homens, roubadores, e daí ele continua citando alguns pecados ali que ele nunca comete. Ele diz, eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo, e eu não sou nem mesmo como esse publicano aqui. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para si mesmo, porque ele estava usando a oração dele para se exaltar sobre as outras pessoas, para mostrar como ele era bom, como ele era melhor do que os outros. E nós buscamos não a glória de Deus, mas a nossa própria glória através do jejum, quando nós jejuamos e anunciamos que jejuamos. Se nós fazemos isso, nós não somos diferentes dos fariseus hipócritas dos dias de Jesus. Porque eles também ajudavam o próximo. Eles também oravam. Eles também jejuavam. E eles faziam exatamente isso. Eles ajudavam o próximo e anunciavam que estavam ajudando o próximo. Eles oravam nas praças, nas ruas, para que todos vissem eles orando. E quando eles jejuavam, eles faziam uma cara feia mesmo de fome, para as pessoas saberem que eles estavam passando fome há vários dias. Nós não somos diferentes dos fariseus hipócritas dos dias de Jesus. Por fora, eles pareciam ser santos, justos, eles pareciam ser espirituais. Tu olhava para eles e tu dizia, nossa, aquele cara lá, olha, eu fico envergonhado, porque eu não oro tanto quanto ele, eu não jejuo tanto quanto ele é bem generoso com os pobres, eu sempre tenho aqui, sou meio mão fechada, nunca quero ajudar os pobres. Fulano de tal é de Deus mesmo.
eles pareciam ser santos, justos, espirituais, mas por dentro eles eram mortos, eles estavam mortos em delitos e pecados. Em Mateus 23, Jesus disse que eles eram como sepulcros. Tu vai num cemitério, tu vê lá o sepulcro, se a família está cuidando direitinho, né? É um sepulcro bonitinho. Todo em mármore, todo ajeitadinho, a grama ao redor ali, toda paradinha, com flores ali, tudo direitinho. Mas nenhum de nós quer estar por dentro daquilo lá. É bonitinho só por fora, por dentro é fedorento, é nojento, tem carne podre, carne morta. O trágico é que se nós fingirmos uma espiritualidade externa, tudo o que nós teremos será isso mesmo. Uma espiritualidade fingida, falsa. A gente só vai estar fingindo que estamos ajudando o próximo. Fingindo que estamos orando, fingindo que estamos jejuando. Mas nada disso é verdadeiro. É tudo falso. Fingimento, mentira, hipocrisia. E qual é o benefício que uma espiritualidade fingida pode trazer? Nenhum. Na verdade, traz malefícios. Ao fingirmos uma espiritualidade, nós estamos cada vez mais nos condenando diante de Deus. Porque o nosso fingimento demonstra que nós sabíamos o que deveríamos de fazer e ainda assim não fizemos. A gente sabia que deveria de ajudar o próximo, e a gente fingiu ajudar o próximo, mas de fato nós não ajudamos o próximo. A gente sabia que deveria de orar, e a gente fingiu orar, mas de fato não oramos. E o mesmo com relação ao jejum. A nossa preocupação não estava em de fato obedecer a Deus, mas apenas dar a impressão de estarmos obedecendo a Deus, para recebermos assim honra e glória das pessoas. Quem busca a glória e honra dos homens vai receber isso mesmo, a honra e a glória dos homens. Mas de Deus receberá apenas a condenação. É por isso que lá em Mateus 6, Jesus diz que aqueles que ajudam o pobre, oram, e jejuam e anunciam essas coisas, tudo que eles vão receber é só o louvor dos homens. De positivo, eles não vão receber mais nada. Agora, aqueles que de fato fazem essas coisas para Deus e por causa de Deus, essas pessoas serão recompensadas por Deus. A questão é que a verdadeira espiritualidade, ela parte do coração da pessoa. A pessoa ajuda o pobre não porque ela quer ser bem vista pelos outros, não porque ela ficou constrangida, vai ficar chato agora se eu não ajudar. Não é por causa disso. É porque lá no coração dela, o amor de Deus constrange ela a ajudar o pobre.
Não é um constrangimento externo, não é por causa das outras pessoas, é por causa daquilo que está no meu coração que eu faço isso. Da mesma forma com relação à oração e da mesma forma também com relação ao jejum. E a gente poderia colocar qualquer outra coisa também, com relação ao dízimo também, as ofertas. Deus não aceita o dízimo e a oferta da pessoa que dá apenas para dar a impressão de que está dando. Isso ficou claro lá em Atos, quando Deus matou Ananias e Safira. Eles queriam dar a impressão de que estavam ajudando com tudo aquilo que eles tinham, quando na verdade eles tinham guardado parte para eles. E Pedro diz: olha, vocês não estavam obrigados a vender nada, vocês não estavam obrigados a, tendo vendido, dar dinheiro algum, e vocês não precisavam ter dado todo o dinheiro. O problema de vocês foi que vocês deram parte do dinheiro fingindo que estavam dando todo o dinheiro, porque vocês queriam receber a mesma honra e glória que os outros estavam recebendo. A preocupação de vocês não era ajudar aqueles que não têm nada para comer aqui. A preocupação de vocês era ser louvado, ser reconhecido pelos outros, ser honrado, ser glorificado pelos homens, pelos irmãos. Isso custou a vida deles. Quem busca a glória e honra dos homens, receberá isso mesmo, a honra e a glória dos homens. Mas de Deus, essa pessoa receberá apenas a condenação. Você prefere a honra e a glória dos homens? Ou você prefere a honra e a glória de Deus? Se você prefere a honra e a glória de Deus, desista de mostrar a boa aparência da sua carne. Desista de fingir ser espiritual. Desista de fazer as coisas apenas para que as outras pessoas te vejam fazendo essas coisas. E volte-se então para a única esperança de salvação que existe. Se você prefere a honra e a glória de Deus, deixe de se orgulhar em si mesmo e passe a se orgulhar na cruz do Senhor Jesus. E era isso que Paulo fazia, e era isso que Paulo esperava que os Gálatas e todos os demais crentes fizessem, que todos se orgulhassem da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14, Gálatas 6, versículo 14. Mas longe seja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que em si mesmo ele não tinha do que se orgulhar. Nele mesmo ele sabia que ele não tinha nada do que se orgulhar. Por isso que ele diz, longe de mim gloriar-me, longe de mim me orgulhar em mim mesmo, ou em qualquer outra coisa. Se era para Paulo se orgulhar de alguma coisa, ele somente poderia se orgulhar, se gloriar da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa gloriar-se e orgulhar-se da cruz de Jesus? Significa reconhecer os seus próprios pecados que levaram Jesus a morrer na cruz. A gente viu antes que o escândalo da cruz para os judeus era exatamente porque Jesus, pendurado na cruz, testificava que eles, judeus, eram pecadores. Mas como eles não queriam reconhecer os seus próprios pecados, então eles se escandalizavam no Jesus crucificado. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, a pregação da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Então, gloriar-se na cruz de Jesus significa reconhecer os seus próprios pecados que levaram Jesus a morrer na cruz. Significa abraçar a cruz de Jesus como a sua única esperança de salvação, visto que fora da cruz de Jesus somente existe maldição e ira da parte de Deus. Enquanto os judeus incrédulos e os pregadores judaizantes consideravam a cruz de Jesus como sendo um motivo de escândalo, Paulo via a cruz de Jesus como motivo de glória, como motivo de orgulho. Enquanto os judeus incrédulos e os pregadores judaizantes se escandalizavam na cruz de Jesus por não quererem reconhecer os seus pecados, Paulo se gloriava na cruz de Jesus exatamente por entender que a cruz de Jesus era a única solução existente para os seus próprios pecados. E assim Paulo tinha na cruz a sua única esperança de salvação. E receber a salvação da cruz de Jesus envolve reconhecer Jesus como o seu Senhor absoluto. No versículo 12, Paulo fala acerca da cruz de Cristo, no finalzinho do versículo 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí agora no versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, Paulo só fala acerca da cruz de Cristo. No versículo 14, Paulo fala da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que foram salvos por Jesus, para aqueles que receberam de Jesus a salvação, Jesus não é só mais um acessório. Jesus não é só mais um mestre dentre tantos. Jesus era, de fato, o Senhor. Os judaizantes consideravam Jesus apenas como um acessório. Como eu já disse várias vezes aqui, o que importava mesmo era a circuncisão. Jesus era um acessório, uma coisa ali que se tu quisesse, tu podia botar, mas não era assim obrigatório botar. Eles consideravam Jesus como apenas mais um mestre, dentre tantos mestres que existiam no judaísmo. Jesus era só mais um rabi. Haviam tantos rabis no judaísmo e Jesus era um deles apenas. Para aqueles que foram salvos por Jesus e receberam de Jesus a salvação, Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o seu único e absoluto Senhor. Por isso que aqui no versículo 14 Paulo fala que ele se gloria, que ele se orgulha da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não é o teu Senhor, então Jesus não é o teu Salvador. Porque isso é uma expressão muito usada no meio evangélico, né? O fulano de tal recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se Jesus não é o teu Senhor, Jesus não é o teu Salvador. Não é possível Jesus ter te salvado e não ser o Senhor sobre a tua vida. Se Jesus não é o Senhor sobre a tua vida, então Jesus não te salvou. Jesus não é o teu Salvador. Jesus salva somente aqueles que com humildade, fé e arrependimento se colocam de forma submissa debaixo do seu senhorio e autoridade. E se Jesus é o teu Senhor, isso significa que você deve a Jesus a sua completa lealdade e obediência. E é exatamente isso que o resto do versículo 14 afirma, quando Paulo diz que pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo foi crucificado para ele e ele foi crucificado para o mundo. Mas longe de mim esteja
gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, ou pela qual, né, porque aqui está se referindo à cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, subtendido, estou crucificado para o mundo. Pela cruz, pela sua cruz, Jesus crucificou o mundo para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que se orgulham da cruz de Jesus. Pela sua cruz, Jesus crucificou para o mundo todos aqueles que nele creem e se orgulham da sua cruz. Se nós cremos em Jesus, se nós nos orgulhamos da cruz de Jesus, Jesus, pela sua cruz, crucificou o mundo para nós e crucificou a nós para o mundo. Nos crucificou a nós para o mundo. Talvez assim fique melhor, não sei. Se eu creio em Jesus e me orgulho da cruz de Jesus, o mundo, o que significa o mundo estar crucificado para mim e eu estar crucificado para o mundo? Se eu creio em Jesus e me orgulho da cruz de Jesus, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Porque a cruz é instrumento de morte. Quem é crucificado morre. Se você crê em Jesus e se orgulha da sua cruz, o mundo está morto para você e você está morto para o mundo. Agora eu me lembrei daquele desenho da Disney, aquele filme, O Rei Leão. Tem, quando o Simba encontra o Timão e o Pumba, tem um momento lá que o Timão diz assim, se o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. É mais ou menos isso. Pela cruz de Jesus, se você crê em Jesus, se você se orgulha da cruz de Jesus, o mundo foi crucificado para você e você foi crucificado para o mundo. Nossa, eu me lembrei do Rei Leão, acho que eu devo ter visto isso acho que em 94, 95. Se nós cremos em Jesus e nos orgulhamos da sua cruz, não existe nada no mundo que nos atraia. E não existe nada em nós que atraia o mundo. Isso é o sentido de o mundo estar morto para nós e nós estarmos mortos para o mundo. O mundo estar morto para nós significa que não existe nada do mundo que nos atraia. O mundo está morto, morreu, já era. Não existe mais nada no mundo que nos atraia. E se nós estamos mortos para o mundo, isso significa que não existe nada em nós que atraia o mundo. Por isso que Jesus diz lá em João, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. É exatamente isso. Não existe mais nada não existe nada no mundo que possa nos atrair e não existe nada em nós que possa atrair o mundo. Se nós cremos em Jesus e nos orgulhamos dessa cruz, não existe nada no mundo que nos ligue ao mundo. E não existe nada em nós que nos ligue ao mundo também. Não existe nada de comum entre nós e o mundo. Não existe terreno comum, não existe ponto de ligação, não existe nada. Se nós crermos em Jesus e nos orgulhamos dessa cruz, o mundo não tem nada em comum conosco e nós não temos nada em comum com o mundo. Isso não quer dizer que nós não enfrentemos provações e tentações. Porque como nós vimos em pregações passadas, a carne que ainda habita em nós, ela continua sendo atraída pelo pecado. Mas mesmo sendo atraída pelo pecado, ou para o pecado, a carne que ainda habita em nós é subjugada pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo pelo qual nós vivemos e andamos nesse mundo. Então, ainda que nós venhamos a cair em algum pecado, nós não permanecemos prostrados diante do pecado.
Nós não permanecemos prostrados diante do pecado exatamente porque não existe nada do mundo que nos atraia. E não existe nada em nós que atraia ao mundo. A gente caiu, foi um acidente, tudo bem, mas a gente não permanece caído. A gente não permanece prostrado. Pela cruz de Cristo nós somos perdoados e pelo fruto do Espírito nós somos santificados. Porque como a gente viu na pregação que tratou acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, a gente viu que o fruto do Espírito exatamente se contrapõe às obras da carne. A gente viu que como é que eu coloco? Eu citei um exemplo que Paulo dá, eu acho que é em Colossenses que Paulo dá. Não tenho certeza, mas acho que é em Colossenses. Paulo fala que os crentes não devem roubar. E daí ele fala, em vez de vocês roubarem, vocês devem trabalhar com as próprias mãos, para que vocês tenham aquilo que comer e tenham como repartir com aqueles que nada têm. Então, para cada pecado que nos tenta, nós temos que substituir esse pecado, que é uma obra má, que é uma obra da carne, por algo positivo, por algo que seja digno. Então, em vez de roubar, se a minha tentação é roubar, é tomar aquilo que não me pertence, roubar aquilo que pertence aos outros, eu não posso simplesmente ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu vou constantemente ficar sendo tentado a roubar. Então, o que eu tenho que fazer para fugir da tentação do roubo? Eu tenho que começar a trabalhar com as minhas próprias mãos. Trabalhar de forma honesta. Nem que seja varrendo o chão, limpando o banheiro, mas eu tenho que fazer algum trabalho. Eu tenho que ganhar o meu sustento de forma honesta. E ganhando o meu sustento de forma honesta, eu vou ter o suficiente para mim e eu vou ter o suficiente ainda para repartir com aqueles que não têm nada. Quer dizer, antes eu tomava para mim a força, mas agora, trabalhando, eu não apenas estou me sustentando, mas eu estou dando para aqueles que não têm nada. É exatamente isso que o fruto do Espírito faz. O fruto do Espírito gera em nós um tipo de comportamento que substitui o pecado. Então, ainda que nós venhamos a cair em algum pecado, nós não permanecemos prostrados diante do pecado, mas pela cruz de Cristo nós somos perdoados e pelo fruto do Espírito nós somos santificados. E é por isso que em Cristo Jesus a circuncisão de um e a incircuncisão de outro não tem valor algum, porque a circuncisão não tem nenhum poder espiritual contra o mundo e contra o pecado. Versículo 15, desculpe. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tem poder algum, tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão é apenas o corte de um pedaço de pele que envolve o órgão masculino, mas o pecado é uma realidade espiritual e interior no homem. A circuncisão não tem o poder de matar o mundo para você e nem de matar você para o mundo. Então a circuncisão nada pode contra o pecado dos nossos corações. E a circuncisão nada pode contra as tentações que o mundo nos apresenta. O que tem valor e poder contra o mundo e o pecado é a regeneração espiritual, é o nascer de novo, é o ser feito uma nova criatura, é o participar da nova criação em Cristo Jesus. Paulo diz em Cristo, tanto faz se tu é circuncidado ou não circuncidado, porque isso aí não tem valor algum. O que tem valor mesmo é ser uma nova criatura, é ter nascido de novo. Quando você crê em Jesus e passa a se orgulhar na cruz de Jesus, duas coisas acontecem com você. Em primeiro lugar, você é unido a Jesus na sua morte, que no batismo é representado pela imersão nas águas. Isso você aprende no estudo sobre batismo. E você é unido a Jesus na sua ressurreição, que é representado pela imersão das águas, quando você é trazido de volta para cima.
Então, quando você crê em Jesus e passa a se gloriar e orgulhar na cruz de Jesus, o mundo foi morto para você e você foi morto para o mundo. Mas não apenas isso. Quando você crê em Jesus e passa a se gloriar e orgulhar na cruz de Jesus, o Espírito Santo renova o teu interior, te dando a vida eterna, te dando a vida de Jesus, de modo que você se torna uma nova criatura. E conforme Paulo em 2 Coríntios, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você crê em Jesus e passa a se gloriar e orgulhar da cruz de Jesus, o Espírito Santo renova o teu interior, te fazendo uma nova criatura em Cristo, para que você viva em novidade de vida para Deus. Isso é Romanos 6. É sobre os que se gloriam e orgulham da cruz de Jesus que o próprio Jesus derrama a sua paz e a sua misericórdia. Versículo 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra. Que regra? A regra de se orgulhar na cruz de Jesus. A regra de rejeitar qualquer tipo de orgulho próprio, qualquer tipo de confiança em si mesmo, qualquer tipo de pretensão de espiritualidade fingida, qualquer tipo de boa aparência na carne. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse versículo aqui é muito controverso. Quem é o Israel de Deus? Segundo aquilo que Paulo escreveu em Gálatas. O Israel de Deus não são os filhos naturais de Abraão. O Israel de Deus não são os filhos da Jerusalém terrena que agora existe, que são escravos da sua natureza pecaminosa. O Israel de Deus não são o Israel de Deus são os filhos espirituais de Abraão. São os filhos da Jerusalém celeste, da nova Jerusalém, os quais foram libertos em Cristo para serem filhos de Deus no poder do Espírito. Esses é que são o Israel de Deus. Você quer a paz e a misericórdia, ou melhor, se você quer a paz e a misericórdia de Jesus, você deve desistir de si mesmo, você deve desistir de confiar em si mesmo, você deve desistir de se gloriar e orgulhar em si mesmo. Se você quer a paz e a misericórdia de Jesus, você deve desistir de tentar mostrar a boa aparência da sua carne. Você deve desistir de fingir ser espiritual para apenas receber o louvor dos homens. Se você quer a paz e a misericórdia de Jesus, você deve reconhecer os seus pecados e se apegar à cruz de Jesus como a sua única esperança de salvação. Se você quer a paz e a misericórdia de Jesus, você deve reconhecer e se gloriar e orgulhar unicamente na cruz de Jesus. Na cruz onde morreu o teu Senhor. Mas não se engane. Não seja enganado. Porque se pela cruz de Jesus você e o mundo não têm mais nada em comum, então saiba que o mundo vai perseguir você do mesmo modo que o mundo perseguiu a Jesus. Versículo 17. Desde agora ninguém me inquiete. Paulo está meio brabo aqui com os Gálatas. Desde agora ninguém me inquiete, ninguém me importune, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Os judaizantes, eles desprezavam a cruz de Jesus porque eles não estavam dispostos a serem perseguidos por causa de Jesus.
Mas os verdadeiros crentes não apenas se dispõem a serem perseguidos, mas de fato são perseguidos pelo mundo incrédulo, que odeia a Deus e odeia ao seu Filho Jesus. É o que Jesus disse. Se vocês fossem no mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos escolhi do mundo, o mundo vos odeia. Só que Paulo aqui não fala, ele não usa a palavra perseguição. Ele fala que ele traz no corpo dele as marcas de Jesus. A união entre Jesus e aqueles que se gloriam e se orgulham na sua cruz é tal que os ferimentos que eles sofrem são comparados aos ferimentos que Jesus recebeu no seu corpo. Por isso que Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo havia sido surrado, Paulo havia sido chicoteado, Paulo havia sido apedrejado, deixado como morto. E tudo isso deixou marcas no corpo de Paulo. Cicatrizes. E Paulo diz, essas cicatrizes que eu trago no meu corpo, essas cicatrizes são as marcas de Jesus. Você só vai se dispor a sofrer em nome de Jesus, sofrer por causa de Jesus, quando tiver consciência do tamanho do teu pecado. Quando tiver consciência de que fora de Jesus só existe ira e maldição para você. Os pregadores judaizantes, eles não tinham consciência disso, por isso que eles não estavam dispostos a serem perseguidos. Por isso que eles anulavam o escândalo da cruz com a circuncisão. Você tem consciência que pelo seu pecado você é merecedor da ira e da maldição de Deus? Você tem consciência disso? Você está disposto a sofrer em nome de Jesus? Como Paulo sofreu e como tantos outros sofreu? Ou você vai fazer que nem os pregadores judaizantes? Você vai rejeitar a cruz de Jesus para não ser perseguido? Você vai tentar anular o escândalo da cruz, desfazer o escândalo da cruz? Você vai rejeitar a cruz de Jesus? Ou você vai se orgulhar da cruz do Senhor Jesus Cristo? Versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Para os que rejeitam a cruz de Cristo, não existe paz, conforme está no versículo 16. Não existe misericórdia, conforme está no versículo 16. E não existe graça, conforme está no versículo 18. Para os que rejeitam a cruz de Cristo, não existe paz, não existe misericórdia e não existe graça. Você terá a paz, a misericórdia e a graça de Jesus somente se você se orgulhar com fé na cruz de Jesus. Nós vimos na introdução que a pessoa que finge ser feliz e alegre, quando na verdade está em desespero, em tristeza, ela nunca vai ser feliz e alegre. Exatamente porque ela não aceita a sua condição de tristeza e desespero. Onde está a sua confiança? Onde está a sua glória e o seu orgulho?
Está na boa aparência dessa carne? Está na sua espiritualidade falsa e fingida? Se tudo o que você tem para apresentar a Deus é a boa aparência dessa carne, é aquilo que você pode, aquilo que você acha que pode fazer para Deus, uma espiritualidade falsa, isso é tudo o que você terá. Uma espiritualidade falsa. E nada mais. Porque a questão não é o que os outros acham de você. A questão é o que Deus sabe acerca de você. Isso Deus deixou bem claro lá para Samuel, quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé. Veio o primeiro filho de Jessé, um homem alto, forte, de boa aparência, e Samuel pensou, bom, esse aqui é o rei, esse aqui é quem Deus escolheu para ser o rei. E Deus diz, não, não é esse aqui não. Porque eu não olho a aparência do homem. Eu olho aquilo que vai no coração do homem. Então, se tudo que você tem para apresentar a Deus é a boa aparência da sua carne, é aquilo que você acha que pode fazer para Deus, uma espiritualidade falsa, isso é tudo aquilo que você sempre terá. Uma espiritualidade falsa, você não terá nada mais além disso. E sendo essa espiritualidade falsa, que nada pode contra o mundo, e que nada pode contra o pecado, tudo o que você terá então estará debaixo do castigo de Deus. Porque a sua espiritualidade falsa não tem nenhum poder contra o mundo, contra o pecado. A sua espiritualidade falsa não te mata para o mundo e não mata você para o mundo. Não mata o mundo para você e não mata você para o mundo. Fingir ajudar o próximo não te traz benefício nenhum. Fingir orar não te traz benefício nenhum. Fingir jejuar não te traz benefício nenhum. Fingir dar os dízimos e ofertas não te traz benefício nenhum. Fingir obedecer a Deus não te traz benefício nenhum, só te traz malefício. Porque com as suas próprias obras, você está te condenando diante de Deus. Então repousa desde já sobre você o castigo de Deus, a maldição de Deus, a ira de Deus. A única forma de se ver livre do castigo de Deus, da maldição de Deus e da ira de Deus, é se gloriar naquele que suportou o castigo, a maldição e a ira de Deus em favor dos pecadores. A única forma de se ver livre do castigo, da maldição e da ira de Deus é se gloriar e se orgulhar não em si mesmo ou em qualquer outra coisa, mas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer receber de Jesus a sua paz, misericórdia e graça? Então confesse a Jesus os seus pecados com arrependimento e fé. Creia em Jesus como aquele que, sendo Deus, ao morrer na cruz, suportou no teu lugar o castigo, a maldição e a ira de Deus. Desista de confiar em si mesmo e desista de se orgulhar em si mesmo. Passe a se gloriar e orgulhar unicamente na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo morreu para você e você morreu para o mundo. Passe a se gloriar e orgulhar unicamente na cruz do Senhor Jesus Cristo e dessa forma viva como Jesus viveu neste mundo. Viva para Deus,
no poder do Espírito Santo. A paz, a misericórdia e a graça de Deus seja com todos aqueles que somente se gloriam e orgulham na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.